Bom, gente, vou explicar para vocês agora o problema 3 e o problema 4. O problema 3, ele fala do consumo de água que são gastos para produzir um celular, 12.760 litros. Quanta água, né, gente? Um exagero. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado com o nosso celular, né? E o consumo por pessoa, né, de acordo com a Organização das Nações Unidas, é de 110 litros de água para você tomar banho, cozinhar, lavar roupa e etc. E ele então pergunta: se Carlos trocou de smartphone 3 vezes nos últimos 3 anos e sua família é composta por 4 pessoas, por quanto tempo a família de Carlos poderia ter seu consumo residencial de água suprido com a quantidade de água usada na fabricação de seus celulares? Bom, primeiro você precisa encontrar quantos litros de água foram gastos na produção de 3 celulares. Depois, se na casa dele são 4 pessoas, você vai multiplicar 4 por 110. Então, você vai ver o consumo de água das 4 pessoas. Depois, é só você dividir, né? A quantidade de águas usadas no consumo do celular, dividido pela quantidade de água consumidos aí pelas 4 pessoas. Então, a gente tem, né? Nós vamos encontrar por quantos dias essa família seria abastecida com o uso dessa água aí, né? Utilizada na produção dos 3 celulares, ok? Agora, o problema número 4, ele diz o seguinte: levando em consideração o meio de transporte que você utiliza para ir à escola e que para cada 70 quilômetros de emissão de CO2 é necessário plantar uma árvore de Mata Atlântica, faça uma estimativa da quilometragem mensal percorrida da sua casa até a escola. A quantidade correspondente de emissão de CO2, de acordo com os dados da tabela ao lado, e quantas árvores de Mata Atlântica são necessárias plantar para compensar essas emissões a fim de amenizar a poluição do ar. Caso você não use nenhum transporte poluente, procure um amigo que utilize esse tipo de transporte e, baseado nos dados coletados, faça os cálculos. Então, é o seguinte, nós temos aí ao lado a tabela, né, com os meios de transporte e a emissão em quilogramas de CO2 produzido por quilômetro percorrido. Então, a primeira coisa que nós temos que verificar é a quilometragem. Vamos fazer o seguinte, vamos supor, né, que uma pessoa gaste 10 quilômetros da sua casa à escola, certo? Para ir e para voltar, ela vai gastar 20 quilômetros, ida e vinda, certo? Isso ela gasta por dia. E ele quer saber por mês. Nós não estudamos, né? Não vamos à escola os 30 dias. Então, o que nós fazemos? Verificamos primeiro por semana, né? Nós vamos à escola 5 dias por semana. Então, você multiplica por 5. Depois, por mês, o que você achou por semana, você vai multiplicar por 4, porque o mês, ele tem 4 semanas. E aí, nós temos a quilometragem gasta, né, mensal, certo? Depois, que vamos fazer? 1,74 quilogramas, né, de CO2 é produzido por quilômetro. Vamos achar isso agora na quantidade que ele andou por mês. Então, o que você encontrou aqui por mês, você vai multiplicar por 1,74. Você tem a produção de quilogramas de CO2
naquele mês, né? De ir e vir da escola. Depois você vai pegar aquela quantidade em quilogramas que você achou e vai dividir por 70. Por quê? Porque diz aí no enunciado, né, que para cada 70 quilômetros de emissão de CO2 é necessário fazer o plantio de uma árvore. Então, fazendo a divisão aqui. Se a divisão aqui for exata, ótimo. Se você, ao dividir, encontrou uma divisão inexata, você pode dar uma resposta aproximada, ok? Basta você trabalhar aqui com uma casa decimal após a vírgula e fazer o arredondamento para dar a resposta, ok, gente? Então, essas duas atividades aí, nós vamos corrigir na nossa próxima aula, a semana que vem, na quarta-feira, ok?